Ok. Ok, bom dia. Bom dia a todos. Muita satisfação estar aqui com vocês nessa manhã para discutirmos aqui um tema bastante simples, né? O contexto que foi proposto para nós é algo tranquilo, acho que em 5 minutos a gente liquida gestão, cultura e tecnologia, algo bastante tranquilo de discutirmos. A gente pretende, claro, com o debate que vamos fazer, enriquecer um pouquinho mais a observação desse contexto que é extremamente vasto, impactante, né? Meu nome é Jorge Jamil, eu vou ser o moderador dessa sessão, tenho o privilégio de estar aqui com esses 4 profissionais que irão se apresentar em seguida, e através do nosso debate aqui, pelo nosso debate, nós pretendemos trazer as experiências, consolidar essas experiências no sentido de explorar esse contexto tão complexo, né, que é o de formação cultural, impactado pela adoção de novas tecnologias e como isso resulta em alterações, em transformações nos métodos de gestão das empresas, do mercado, das organizações. Eu pediria, começando aqui da ponta, eu pediria que cada um de vocês, num prazo aí curto, fizesse uma breve apresentação de vocês aqui para o nosso debate e depois começamos a fazer as arguições. Bem, obrigado. Prazer estar aqui para esse bate-papo. Meu nome é Marcos Cirelli, eu sou engenheiro de computação de formação, trabalho hoje na Porto Seguro como CIO, responsável pela área de tecnologia. Tenho uma experiência muito grande no mercado financeiro, trabalhei em grandes bancos, também tive a oportunidade de ser sócio de uma software house, então tecnologia sempre foi um viés importante aqui na minha carreira. E mais recentemente eu tenho me aprofundado muito nessa questão de gestão, né, particularmente a parte de gestão de pessoas e como a tecnologia interfere diretamente na vida das pessoas, que de alguma maneira tem muita relação com os serviços da Porto, né? A Porto tem como propósito trazer benefício e conveniência para os seus clientes. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ícaro Vilar, sou ribeirão pretano de Ipatinga, sou quase ribeirão pretano de Ipatinga, né? Moro em Ribeirão Preto há 15 anos, fui estudar e por lá fiquei. Sou cruzeirense, então estou aliviado que o Cruzeiro subiu esse ano. Cruzeirense apaixonado. Sou pai da Diana, que tem 2 anos, e hoje eu estou como CEO do Amor Saúde e vice-presidente internacional do Cartão de Todos, que são 2 empresas familiares, né, fundadas pelo meu pai. Já trabalho desde os meus 13 anos nas empresas da família, então tem algum conhecimento aí sobre gestão, também tecnologia. Já rodei em várias áreas ali dentro das empresas. É isso. Olá, tudo bem? Bom dia a todos, um prazer estar com esse painel aqui participando, falando um pouco sobre essa transformação digital, né, através da cultura. E estou envolvido com tecnologia aí já há uns 30 anos, né, mas a parte que eu mais gosto são os últimos 20 anos que eu estou focado com o mundo de celular, onde a gente junta celular e internet e a coisa pega fogo, e isso tem tudo a ver com a transformação digital que a gente vai falar. Eu sou um dos fundadores da Movile. A Movile hoje é a controladora total do iFood, né? Sou um dos fundadores lá e tem bastante história para compartilhar de cultura, de tantas reinvenções que a gente fez no grupo como um todo. Bom, prazer. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Igor. Eu tenho aí pouco mais de 25 anos de experiência também em tecnologia, formado em Ciência da Computação, Federal de Uberlândia. Conterrâneo, morei em Coronel Fabriciano, próximo de Ipatinga, cruzeirense também, mas já estou aqui há 22 anos em São Paulo. Passei aí pelo Itaú, né, 9 anos em um grande banco, fomos conterrâneos também com o Cirelli. Passei depois pela Livelo como CIO e agora há 13 meses na XP, provavelmente fazendo uma transição já. Agradeço muito e acho que a transformação, a gente estava comentando, né, Jorge, sobre transformação digital. E a transformação digital, o pilar fundamental, e às vezes a gente acha que é tecnologia, mas não, né? No final do dia é cultura, é gente, de verdade a transformação
do modelo operacional, de como se trabalha. A tecnologia vem a reboque. Acho que é um ponto importante a se discutir. Muito De bom. novo, excelente. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, vamos começar. Muito obrigado a vocês pela apresentação. Vamos começar. Queria convidar o Andres para falar para a gente, então. Essa pergunta vai passar aí por vocês. Queria verificar, na sua experiência profissional, Andres, quais foram as mudanças culturais ou a formação cultural que você experimentou através das suas decisões, quando você teve decisões, por exemplo, ligadas à implementação de tecnologia, ou definição de uma tecnologia, ou investir numa tecnologia, como você sentiu que estava mudando a cultura da sua organização e a cultura do setor? Excelente pergunta para começar, né? Bom, desses 20 anos que eu estou no mercado de mobile, né, de celular, um ano que marcou muito para nós foi o ano de 2010, quando a gente refundou a companhia. A gente era uma companhia tech, daquela boa essência, né? Público 95% masculino na empresa, não tinha área de gente na companhia, o que tinha era RH, né? Departamento de Pessoal e RH, e a gente refundou a companhia num evento lá em Teresópolis, levou toda a companhia para lá, ficou assim, era 2 dias de evento, o primeiro dia foi só discutindo valores e propósito. E a gente, foi muito difícil numa companhia de TI, né, de tecnologia, trazer as pessoas para frente do computador ou para frente do celular. E a gente fez isso, e o marco principal foi trazer uma vice-presidência nova de gente na companhia. Assim, do lado do CEO, praticamente do lado. Então existia o CEO, a vice-presidência de gente e gestão e os demais diretores. Então, praticamente acima da diretoria nós colocamos gente. Esse foi um marco essencial, daí depois eu posso comentar os detalhes que sucederam a partir de aí. Você verificou nesse seu andar que isso se tornou um padrão adotado, por exemplo, por concorrentes, isso foi percebido pelos clientes? O que você acha? Que isso modificou a postura, o desempenho da organização como um todo? Olha, começando pelas grandes startups, sim, as grandes startups, grandes que se tornaram grandes, né, os unicórnios, todas estão nesse caminho já há um bom tempo, né? Eu diria que a Móvel foi bem precursora nisso, isso foi tudo na Móvel, né? Sim. Foi bem precursora, era uma coisa estranha, a gente chegou a fazer um jogo, né, com tabuleiro, com tudo, que era o jogo dos mobilianos e tudo mais, mas eu diria que a grande massa mesmo entrou depois da pandemia, durante ou depois da pandemia. E é uma transformação digital, de certa forma, um pouco fake, né? Ela não ocorreu de fato. Eu acredito que a transformação, então, respondendo a tua pergunta, os high-techs foram para frente, a massa veio só na pandemia, mas quem mudou mesmo foram os executivos, não foram as companhias, né? Então, eu participo de um grupo de 800 executivos que discute o novo formato de carreira, e as empresas não mudaram praticamente. Entendi. Se você olhar, ontem houve uma divulgação de um relatório do LinkedIn, apenas 15% das vagas nos Estados Unidos são remotas. Então, o mundo está voltando o que era antes da pandemia. Então isso é muito estranho, mas os executivos não querem isso. Então nós temos aqui uma polêmica para discutir durante esse painel, né? Mas Okay. Acho que todo mundo seguiu, né? Seguiu, mas alguns de forma meio leviana, né? Vou aproveitar, vou trazer uma experiência um pouquinho diferente, convidar o Igor para falar para a gente a respeito da definição cultural que sua organização pode ter trazido para o setor. Como é que você percebe a mudança em termos de cultura? Depois vou querer ouvir os demais panelistas também. Perfeito. Acho que a grande escola que eu tive na minha vida, que formou os nossos valores, meu e meus irmãos, foi o período em que meu pai esteve à frente do Sindicato do Metalúrgico de Ipatinga, né? E ele traz muito desse período para as nossas empresas, né? Então, quando a gente fala em cultura, está muito enraizado no cartão de todos, no amor-saúde, o coletivismo, o amor ao próximo, atender a necessidade do outro como missão final e não o lucro como missão final. Então, esses são alguns dos valores que estão bem
bem enraizados nas nossas empresas e que de certa forma compõem a nossa cultura, né? Nos últimos anos a gente tem caminhado um pouco mais com um olhar no foco no cliente, né? Sempre foi desde o início, mas ter de fato o cliente-centrismo bem trabalhado e uma orientação também para dados, que a gente acho que pecou um pouco lá atrás, era muita coisa de salto de fés que a gente dava e olhando para dados para tomadas de decisões, né? Então, olhando um pouco a nossa história, talvez a grande transformação tecnológica que ocorreu no cartão de todos, ela foi em 2014, quando o cartão de todos trabalha com um modelo de economia de recorrência. A gente sempre foi muito ancorado nas cobranças de conta de luz, nas cobranças via conta de luz. E em 2014 foi quando a gente introduziu o e-commerce, então cobranças de cartão de crédito e débito no nosso modelo, e a partir dali a gente conseguiu melhorar a recorrência dessas modalidades e consequentemente expandir para outros mercados. Ok. Então, eu acho interessante na sua fala, só fazendo uma ligeira intervenção aqui, eu acho interessante na sua fala, porque vocês trazem da cultura essa questão do coletivismo, do social, você traz alguns valores que hoje muitas organizações novas estão procurando gerar, né, para ter digamos assim, um balanço social dentro da sua ação, né? A organização foi toda montada em cima de performance, em cima de indicadores, em cima de uma matriz bem de mercado, né? E busca aí com os estudos de ESG, às vezes, né, trazer alguma coisa de governança, de imagem da empresa, de reputação e assim por diante, não é? Me parece que esses valores vieram no berço, né? Isso a gente aprendeu literalmente em casa, né? Então, com meu pai à frente do sindicato dos metalúrgicos, a gente passamos por algumas situações, né? Então a gente viu a importância de se ter um líder que pensa sobretudo no coletivo. Aí posteriormente, quando ele saiu e montou o que viria a ser o cartão de todos, a gente pôde acompanhar na prática também como que foi a construção disso e a expansão para as demais pessoas, assim, né? Valores, acho que é algo muito difícil de você ensinar, né? Você vivencia e absorve, mas eu não consigo passar o meu senso de coletivismo para uma outra pessoa, senão pelas ações do dia a dia, e aí aquela outra pessoa ela vai absorvendo aquilo, entendeu? Isso daqui é algo essencial na minha empresa. Bom, muito legal. Aí eu queria ouvir do Marco a respeito da questão da cultura. Vocês são uma empresa de referência, de liderança, né, nos segmentos que atuam, né? De que forma vocês sentiram que estavam liderando uma diferenciação cultural no setor? Bom, eu acho que tivemos algumas fases. Eu acho que vale ressaltar talvez as mais recentes, né, associado a isso. A Porto, ela sempre se preocupou com aspectos de atendimento ao cliente, né, prestação do seu serviço. Sua marca esteve sempre muito associada à questão da qualidade do atendimento. E o desafio do digital era muito grande, porque como que você mantém uma proximidade, um atendimento que a gente costuma falar de familiar com o digital, né, com os canais digitais. Esse foi sempre um grande desafio. Então a Porto passou por várias etapas nesse processo de digitalização e transformação cultural. O próprio setor de seguros, que é o principal produto na Porto, ele é mais conservador, é uma avaliação de riscos. Então havia um desafio muito grande de como mudar isso, né, como a gente engajar a Porto nessa nova jornada. E eu queria destacar aqui o que aconteceu em 2015, que foi quando a gente decidiu ter uma aproximação maior nesse ecossistema de startups com a criação da Oxigênio. A Oxigênio é a nossa aceleradora de startups, que foi criada em 2015. Na época, nós não tínhamos muitas referências aqui no Brasil para esse modelo, então a gente foi procurar na Plug and Play, na época, um parceiro que nos trazia experiência do Vale do Silício, e foi um aprendizado muito grande. No Brasil, nós tivemos a proximidade com a Distrito, aprendendo algumas questões, mas muito tentando fazer da nossa forma, né?
No início havia muitas discussões internas, qual que é o grande objetivo do oxigênio na Porto, afinal, né? Os executivos, a gente quer achar um unicórnio, ganhar muito dinheiro com isso. Então foram discussões muito interessantes de formação de modelos para como que nós íamos mudar a cultura através dessa proximidade com o ecossistema de startups. E nós chegamos ao conceito de que o grande objetivo da Oxigênio na Porto era mudar o mindset dos executivos, entendendo como que uma startup opera, quais são os valores, como ela lida com a escassez de recursos, como ela lida com os improvisos. Né? Isso é muito difícil de entender numa empresa de 75 anos, consolidada, né? que já tem o seu mercado estabelecido, mas que tem desafios gigantescos de crescimento e de desbravar novos horizontes. Então, esse foi um dos grandes movimentos que nós tivemos e nós estabelecemos um modelo onde cada executivo adotava como padrinho uma startup. Né? Então, tinha como objetivo a proximidade com o próprio negócio, mas também que esses executivos aprendessem com as startups. Além disso, dentro da própria TI, né, da área de tecnologia, foi um aprendizado muito grande de uso de novas tecnologias, modelos de trabalhos ágeis, como aconteceu na maior parte dos mercados, mas nós queríamos muito entender esse movimento próximo com oxigênio. Agora nós temos outros desafios, acho que isso a gente conseguiu, em determinada medida, evoluir bastante. Acho que agora a gente está vendo uma nova fase nesse mercado e a gente está voltando a aprender, né, como que as startups que mais maduras hoje nesse mercado, principalmente financeiro, o que elas esperam de uma empresa como o Porto Seguro, qual o nosso posicionamento nesse mercado. E eu acho que essa foi a mudança, respondendo a sua pergunta, mais recente do ponto de vista cultural. Muito expressivo. Obviamente, né, com a pandemia, veio toda a questão do modelo de trabalho remoto, que as startups já trabalhavam há muito tempo. Né, então, teve todo um engajamento também em transformações culturais na empresa como um todo. O próprio setor passou por uma demanda muito grande que as pessoas passaram a ver os seus patrimônios e querer valorizar seus patrimônios. E já ouvi de um outro executivo da área de seguros como o setor de seguros foi procurado logo cedo, porque todo mundo se sentiu amedrontado, se sentiu ali em uma situação de risco, né? Isso foi... Particularmente aqui uma informação, seguro de vida, que era sempre um seguro muito vendido, passou a ter uma procura que não era comum, né? Justamente por conta da pandemia. É ação mesmo. Igor, por favor, questão cultural na sua vida profissional, meu caro. Claro, prazer. Eu queria trazer um exemplo de uma mudança cultural efetiva, onde a área de tecnologia ela impulsionou, tem impulsionado. Vou trazer o caso da XP, propriamente dito. Não sei se vocês conhecem, mas o CTO da XP se chama Mafra, Thiago Mafra. Ele era o CTO até recente e ele foi nomeado lá pelo Benchimol, né, que é hoje presidente do conselho, como como CEO da XP. Isso mostra que a área de tecnologia, ou que tecnologia, ele é fundamental hoje em dia, não apenas para realizar as entregas e fazer toda a parte de digitalização e transformação digital, mas ele é fundamental também na tomada de decisão, na identificação de caminhos, né, que são coerentes e que fazem sentido numa transformação numa empresa. E às vezes a gente está tão acostumado aí com as fintechs, né, e com as grandes empresas nativas digitais, que isso nasce meio que junto, né, a área de transformação, junto com tecnologia, junto com as decisões de produto, nascem juntas, mas a gente tem milhares de outras empresas que ainda não conseguiram experimentar essa mudança efetiva, que é o time de tecnologia participando das decisões, participando da construção dos produtos, o time de tecnologia sentado ali nas cadeiras de tomada de decisão. Tá? E para isso, eu acho que o fator humano, o fator da relação, o fator cultural é fundamental. Aquele tecnólogo, aquela pessoa que eventualmente ficava nas suas áreas, lá desenvolvendo, entregando software, entregando código, ou aquele CTO que tem uma característica muito de infraestrutura única, ou que está ali só para entregar o comportamento técnico, ele não cabe mais. Eu acho que se busca profissionais hoje mais amplos, que conheçam bem do negócio onde eles atuam, que conheçam bem do modelo de negócio, conheçam bem de modelos organizacionais, que conheçam também bastante aí do dia a dia das transformações, que conheçam de gente, que trabalhem bem a questão da cultura. Eu acho que são profissionais hoje mais completos e fundamentais para as transformações que precisam ser feitas. E eu sempre ressalto, a transformação não é técnica. Na verdade, ela é um instrumento usado na transformação, mas tudo parte através de uma vontade genuína, cultural, de uma transformação efetiva dos produtos e serviços. E tecnologia vem aí a reboque.
E eu tenho experiências também no meu passado recente, onde a agenda de tecnologia era puramente tecnologia, tá? Muitas vezes não entendida, porque no final do dia você trocava o A pelo B e o B parecia exatamente igual ao A. Poxa, por que eu fiquei 2 anos, investi essa tonelada de dinheiro para poder fazer essa grande transformação, sendo que eu tenho a mesma coisa que eu tinha? Então, essa agenda de tecnologia pura, orçamento de tecnologia puro, é uma área que é distante do dia a dia, ela não roda mais, não funciona mais. É o que eu acredito. Essa mudança, essa transformação efetiva, ela envolve todos, não só por uma questão puramente aí de cultura, mas, obviamente, como viabilizadora da transformação dessas empresas. Muito bom. Eu acho que você já deu um bom gancho aqui para o próximo item que eu gostaria de puxar, que é justamente trazer o contexto tecnológico. Eu procurei dizer um pouquinho aqui, puxar de vocês aqui um pouquinho a conversa sobre cultura e agora falar sobre tecnologia, né? Eu queria verificar com vocês, da sua experiência, quais que foram, o que vocês consideram em termos de recursos tecnológicos, a implementação tecnológica, que tenha sido o seu cartão de visitas, que tenha sido o seu motivo de, que é o motivo de orgulho da sua empresa, o motivo de vantagem competitiva, de exposição, demonstração, de argumentação ao mercado, qual a tecnologia que faz esse encaminhamento para o mercado. E, adicionalmente, para a gente não ficar só na beleza, quais que foram os riscos que foram enfrentados na adoção dessa tecnologia, tanto internamente quanto externamente. Ícaro, você podia falar para a gente, iniciar com a sua experiência, por favor? Claro. Bom, no Cartão de Todos, a gente está passando por esse processo, né? O Cartão de Todos, ele é voltado para o público C e D, classe C e D. Então, a gente sempre foi muito analógico em todos os nossos processos. E um dos planos que a gente tem para 2023, e que o Vitor até comentou na abertura dele, é o papel zero, né, pro ano que vem. Isso envolve desde da eliminação do contrato físico mesmo, que é algo até meio surreal, mas que existe, para o vendedor ele conseguir enviar através do dispositivo móvel dele para o cliente o aceite, e o cliente fazer o pagamento, a contratação através do dispositivo dele, e posteriormente ele entrar na wallet para ver quanto que ele tem ali de saldo de cashback, quais que são os parceiros disponíveis para utilização. E quando a gente olha para o lado do Amor Saúde, nas clínicas, também, né, a gente tinha no nosso cronograma, nossa esteira assim, de desenvolvimento, a utilização do prontuário eletrônico, a telemedicina, prescrição eletrônica, e tudo isso foi um pouco antecipado em função da pandemia, né? Não tem sido um trabalho fácil, tá? Então a gente tem enfrentado algumas resistências. Prontuário eletrônico, acho que foi superado, meio que o que a Paula falou, meio top goela abaixo, assim, para a moçada, não tem jeito, vai ter que ser prontuário eletrônico, né? Mas se eu olho o prontuário em si, eu sei que ele não está completo, tem alguma coisa ali que está faltando nele, né? A anamnese, a hipótese diagnóstica, a prescrição dos exames e medicamentos que deveriam fazer parte de um prontuário eletrônico. Se eu olho a prescrição de exames, está em torno de 53% nas nossas operações. De medicamentos está pior, está 35%. Então, tudo isso deveria fazer parte daqueles 98% do prontuário eletrônico, né? Então, a gente tem algumas dificuldades ainda de implantação. Se eu olho pelo lado do cliente, essa dificuldade ela é um pouco maior, né? Eu acho que tem um aspecto cultural envolvido nisso, que os clientes, acho que eles sempre foram muito orientados a procurarem postos, unidades de atendimento para efetuarem as consultas, né? Então, se eu olho hoje o meu canal de agendamento, eu tenho 16% dos clientes que fazem agendamento via aplicativo, né, do Cartão de Todos ou do Amor Saúde. Tem 2% que fazem pelo site, e o restante todo vem de telefonia,
Então ainda é analógico, né? O meu cliente ainda é analógico, a ponto de algumas clínicas gerarem aqueles imãzinhos de geladeira para lembrar o cliente qual que é o telefone da clínica. Então, a gente teve alguns avanços, mas temos muitas dificuldades também ao longo desses nossos processos. Assim. Obrigado pela descrição. Ouviu o Marco, então, com a experiência de vocês com relação a tecnologias aí que são o carro-chefe e os riscos, problemas na implantação, por favor. Bom, eu acho que nós não temos uma tecnologia carro-chefe, eu acho que é um conjunto de tecnologias que, como eu falei na minha apresentação, leva um pouco ao que a Porto tenta levar de maneira mais eficaz para o cliente, que é a conveniência. E quando a gente fala de Porto, a gente mudou a marca recentemente, né? Sempre foi Porto Seguros, agora a gente está se intitulando Porto porque são verticais de negócio bem distintas, né? Existe Porto Bank, Porto Serviços, Porto Saúde, e a tecnologia aqui foi muito importante, habilitadora no processo de integração desses serviços para trazer justamente a conveniência. E a Porto sempre procurou trazer essa conexão de seguros com serviços, foi uma das primeiras seguradoras a fazer isso no Brasil, né? Oferecendo serviços residencial, por exemplo, num seguro automóvel, cartão de crédito como meio de pagamento para seguros e serviços. Então a tecnologia, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Porto nesse mercado, é a conexão entre todos esses serviços. É habilitadora para você poder gerar conveniência integrada. Então hoje nós temos, por exemplo, a Connect Car como parte também dos nossos serviços. Então o cliente pode utilizar um serviço de Connect Car, debitando no cartão e ganhando benefício para um desconto no seguro. Então, isso é habilitado por uma série de tecnologias que vão fazendo todas essas integrações e promovendo isso para o cliente. Eu acho que os desafios são que a gente olha agora muito mais por uma rede de parceiros, uma estrutura extremamente integrada, porque a gente durante muito tempo falou, né, em todas as indústrias, e não foi diferente no mercado segurador financeiro, de digitalização, de ganhar eficiência com tecnologia, de transformando os seus processos internos de ganho de eficiência. Agora, o jogo é muito mais de integração, de como você se estabelece numa plataforma, ou o que posição você tem nesse jogo das plataformas, e, portanto, o grande desafio está associado a isso, né? Está associado à segurança de informação, como que você vai tratar dados dos clientes nessa integração mais ampla, e principalmente quando você muda essa cultura de conexão, né? Então, estar preparado para você estabelecer parcerias de forma rápida, eficiente, eficaz e que faça sentido para todo esse ecossistema, eu acho que é um dos grandes desafios. Okay. Né? E nem sempre a gente se vê preparado para isso, mas o que nós tentamos fazer é justamente sempre ter esse olhar um pouco adiante, um farol um pouco mais alto para poder se antecipar em relação a isso. Então, tanto criando estruturas técnicas capazes de responder a isso, mas também fomentando os nossos parceiros a estarem prontos a isso, porque a gente sabe que nós não vamos ter todos os pedaços desse ecossistema. Então nós precisamos de parceiros muito fortes e é isso que a gente busca fazer. Mas eu acho que esse é um dos grandes aspectos da Porto em relação ao uso da tecnologia. Perfeito. Andreas, queria ouvir sua opinião então, sua experiência sobre tecnologia, o foco tecnológico aí. O que você considera que é o seu carro-chefe, a sua experiência líder, e os problemas, os impactos na adoção dessa tecnologia. Bom, vamos lá então. Quando a gente foca na tecnologia, né, eu gostaria de pegar um dos alicerces da disseminação da cultura através da tecnologia, que é a comunicação, as tecnologias de comunicação. Então, já respondendo a tua pergunta, eu sou apaixonado por telecom, eu vim dessa área, né? Montei as primeiras redes de SMS aqui no país, o SMS da Rede Globo, nós que montamos lá para o Big Brother, depois da Visa, para trazer o público, né, e começar a comunicar, né, digitalizar a interatividade na televisão, digitalizar os sistemas de antifraude do sistema financeiro através de SMS. E essas foram a primeira onda, né, de usar a comunicação tecnológica, né, para disseminar aquela automação das empresas. A segunda onda foram os multimídias messaging, né? E aí a gente entrou com código de barra para fazer check-in da TAM na época, isso já faz uns 15 anos atrás. Foi uma grande vitória.
Depois tem uma terceira onda com a chegada do 3G, o telecom vai criando como se fosse o alicerce da comunicação, né? E começaram os sistemas de browsing, você começar a fazer streaming, então sistemas de streaming, na época a gente criou o Play Kids, é um sucesso até hoje, tem mais de 50 milhões de clientes por mês. E essa foi a terceira onda. Agora a onda mais impactante, que eu acredito, que é a onda que a gente está vivendo hoje, é a onda do 4G, que possibilitou a integração dos serviços online com o que estava offline na cidade. Então aquele motorista de táxi que estava offline passou a estar online. O cara que fazia o hambúrguer lá na hamburgueria dele, ou na pizzaria, fazia a pizza, ele passa a estar online. Então acho que essa foi a maior revolução que digitalizou as companhias. E essa revolução pegou bem cheio no Covid, né? Então, assim, nunca se cresceu tanto, né? Plataformas digitais, elas ficaram tão grandes que começaram a se denominar de ecossistemas. Não basta mais ser uma plataforma, precisa ser um ecossistema. E aí trouxe um desafio novo, só para finalizar essa revolução, que é a quinta revolução, que é a onda do 5G. E por que o 5G, né, tem como tripé blockchain, inteligência artificial, internet das coisas? Porque o mundo quer descentralizar um pouco mais. As companhias ficaram muito grandes, muito poderosas. Ninguém quer mais um mundo com 5 companhias de tecnologia, né? E aí vem as organizações autônomas, as DAOs, que é o que eu estou estudando agora, e por isso que eu fundei a NetSpace, para trabalhar um pouco nesse mundo de 5G. Isso vai impactar muito nos empregos, né? Se você estudar um pouco de inteligência artificial, você vai ver que a camada do meio dos empregos, ela quase desaparece. Você começa a ter líderes e gig economy, como se fossem os líderes e os escravos, né? Isso é bastante preocupante. Tem até um capítulo à parte falando só de ética no trabalho, por causa da inteligência artificial. Então, assim, eu estou totalmente ligado em telecom. Eu acho que a telecom vem agora com 5G e vai fazer mais uma revolução. E essa aí vai ser impulsionada pelo blockchain. Estou muito ligado nisso. Eu tenho uma visão que muitas dessas inovações, dessas mudanças, a gente não dá devida atenção por serem absorvidas, como o caso que você muito bem abordou, vamos dizer, a consolidação do 4G, né? Que foi a força, né? Nós fomos todos confinados, né? Por uma questão de salvar nossas vidas e recorremos à tecnologia da noite para o dia. A gente valorizou plataforma, valorizou meio de pagamento, mas esquece muitas vezes simplesmente da infraestrutura, né? Da infraestrutura, que se a infra não estivesse lá de maneira confiável. Sim, então, assim, ficou, como você falou, ficou onipresente, né, os serviços de online e offline ligados e as pessoas em casa. Isso tem a ver com a primeira fala que eu falei aqui sobre a questão dos executivos estarem mais prontos para essa transformação que ocorreu no Covid do que as empresas. As empresas ainda não fizeram reset. As empresas ainda não entregaram os seus escritórios. Não que vão entregar todos, mas assim, os escritórios estão do mesmo tamanho. Isso não vai ficar assim, né? As empresas gostariam muito que os profissionais voltassem para os offices. Olha o caso da Apple nos Estados Unidos, né? Chamando todo mundo de volta, a Tesla também. Os funcionários, os executivos não querem mais voltar. Então, agora a gente tem essa quinta onda aí que vai ser bem interessante, né? Onde os executivos já mudaram, né? Eles não querem mais um salário único, eles querem disseminar o salário deles como se fosse um investimento na XP, né? Você não coloca tudo num fundo, né? Por que eu vou colocar meu salário numa empresa só? São coisas que os executivos estão falando, né? Eu quero ter minha empresa e quero mais 3, 4 projetos. E as companhias precisam acompanhar isso, que elas não acompanharam ainda, né? O desenho. Ouviu o Igor, então, sobre a questão da tecnologia e os riscos e impactos associados. Perfeito. Eu acho que a tecnologia, hoje, ela se comoditizou bastante, né? Ela está disponível para todos. Então, quando você fala dos principais elementos de transformação, dentro do contexto tecnológico, a gente falou de telecom, está disponível, a questão de infraestrutura básica, desde cloud, uso efetivamente da infraestrutura como SaaS, como PaaS ou como IaaS. Você tem a questão da construção dos aplicativos, ou desse ecossistema de aplicativos dentro
seja ele web, seja em dispositivos móveis, né, que é o mais comum hoje em dia. Então, se comoditizou. Acho que a grande sacada, pelo menos é o que eu vejo nas empresas onde eu trabalho, onde eu trabalhei, a XP é um caso, é a relevância daquilo que você faz. Então, se você tem um cliente hoje de investimento, como é que eu trago outros valores que a tecnologia possibilita e viabiliza através de outros produtos e serviços que torna esse ecossistema ainda mais valoroso. Então, um caso real, né, da XP que é muito conhecido de mercado, que é o caso do cartão. Era uma necessidade para que os clientes de investimento pudessem agregar valor, trazer valor através do investback, através de outros elementos ali de pagamento, e muito rápido com esse ecossistema, trazendo um pouco de elementos externos, soluções externas, soluções internas, a capacidade de transformação, a capacidade de execução, trazendo serviços novos e trazendo relevância dentro do contexto. Acho que o grande elemento aí de transformação, por isso que a tecnologia se comoditizou e ela está disponível para todo mundo, é a capacidade que as empresas têm de se tornar cada vez mais relevantes no ecossistema das pessoas que usam seus produtos e serviços. Acho que se você perde esse fator da relevância, agregando outros fatores, né? O Ícaro colocou, a própria Porto colocou, como é que você consegue trazer cada vez mais relevância? Então, se eu estou aqui, eu vou trazer o meu seguro, se eu estou aqui, eu vou trazer também o meu pagamento, se eu estou aqui, por que não? E você começa com seus porquês, né? E isso vem agregando valor e trazendo outros benefícios. Acho que o elemento tecnologia vem muito para agregar valor e tornar relevante o papel dessa empresa dentro do contexto dos clientes dela, atendendo melhor, trazendo um processo de pré-vendas melhor, um pós-venda melhor, um processo de jornada mais fluida dentro desse contexto e principalmente, né, que a pessoa consiga usufruir dos produtos e serviços de uma maneira ampla, não apenas naquilo que ela nasceu, mas de uma maneira mais substancial dentro do contexto vivido dessas pessoas. Acho que as empresas que têm se destacado no uso de tecnologia que conseguem ver essa jornada e se tornar relevante para o seu cliente. Pois não, muito obrigado. Vocês, em geral, o Andrés foi mais enfático e acho que o Igor também falou um pouquinho, mas a gente está à cata de um novo profissional, né? A gente precisa da formação de um novo profissional. Eu queria finalizar o nosso painel aqui passando uma questão para vocês com relação ao que vocês acham de habilidades com relação a só isso, tecnologia, gestão e cultura. O que vocês acham que tem que vir de adicional na embalagem, adicional no pacote da formação? Marco, por favor. Eu acho que como foi comentado aqui, né, esse profissional hoje em dia não pode ser... Ele tem que ser ambidestro, ou talvez até com mais habilidades ainda do que ambidestro. Eu acho que eu destacaria a questão da comunicação. E principalmente quando você fala do aspecto de tecnologia, ainda a tecnologia acaba sendo um tema muito técnico, muito específico em alguns setores. E eu acho que o grande diferencial vai ser saber se comunicar adequadamente para o seu público, tanto interno quanto externo, do que está sendo feito, qual o objetivo. O engajamento vai se dar muito por essa comunicação através dos propósitos, valores, afinal, o que ele está entregando para a sociedade. Acho que os profissionais que efetivamente não souberem se comunicar efetivamente não vão conseguir, por mais habilidades específicas que você possa ter. E essa comunicação ela se dá em vários aspectos, né? Não é só apenas a comunicação que nós estamos tendo aqui, de um bate-papo, mas é comunicação através da sua forma de se posicionar numa rede social, de você se engajar no seu âmbito familiar, né? Como é que você tolera as diferenças. Eu acho que isso tudo vai dar um diferencial, porque eu acho que é isso que a nova geração espera, é poder se posicionar, aprender, se desenvolver, mas num ambiente que possa promover isso, né? Eu não consigo imaginar, principalmente quando a gente fala dos modelos de trabalho híbridos, onde você não vai ter o contato pessoal. Se você não tiver uma liderança, principalmente, que saiba se comunicar, que consiga levar a sua mensagem de maneira eficaz, eu acho que você acaba atendendo a uma necessidade muito específica, mas não é o profissional que a gente vai precisar. Então, destacaria essa competência de comunicação. Por favor. Boa. Para não chover no molhado, eu vou tentar puxar algo diferente, porque eu ia falar quase que a mesma coisa que o Marcos falou, né? Acho que até no painel anterior a gente teve, eu não lembro qual dos participantes falou sobre a importância do profissional multitarefas, né? Então, que
que sabe um pouquinho de tudo, né? Eu sou meio que assim, eu sou um curioso por natureza, então eu gosto de aprender um pouquinho de cada coisa. Algumas eu domino mais do que outras, obviamente, né? Então eu sempre gostei dessa questão de saber fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acho que a comunicação ela é de extrema importância para tudo que a gente vai fazer, né? Como o Marcos bem colocou, internamente para o nosso público interno e externamente para o externo. Então, conseguir falar exatamente o porquê daquilo dali. E aí, para não ficar igual ao que o Marcos falou, eu vou colocar alguma coisinha a mais aí, que é a criatividade, né? Acho que o ser criativo ele vai ser cada vez mais valorizado, né? E a criatividade, eu entendo que ela surge a partir das experiências que você tem e as conexões que você consegue fazer a partir daquelas experiências, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que você consegue observar muito apenas olhando. E o ato de olhar e observar te proporciona essa capacidade de aprender e lá na frente conseguir fazer conexões e aí trazer essas conexões para o seu dia a dia e a partir dali colocar algumas inovações seja na sua rotina pessoal ou na rotina empresarial. Legal. Andrés, por favor. Olá. Tentando colaborar com outras dimensões, outras formas de olhar o problema, né? Eu pegaria a questão comportamental, né? Quanto mais alto o executivo hoje, mais em choque ele está com a nova realidade, porque ele usava aquela estrutura da empresa, né? O office, a sala dele, a sala de reuniões, como um certo poder de liderança, de chefe, né? Eu acho, até vou usar aqui o termo pejorativo chefe. Eu acho que esse novo profissional deveria ser menos chefe e mais líder. Isso a gente já vinha desenvolvendo até antes da pandemia. Menos liderança, né? Menos chefia, mais liderança. Outra coisa que acontece também, que eu fico pasmo, né? Esses líderes, eles precisam entender que a comunicação tem que fluir de forma assíncrona. Então, eu vejo as pessoas dizendo, olha, quanta reunião fiz hoje, um Zoom atrás do outro. Alguma coisa está errada. Quem está fazendo muito Zoom, um atrás do outro, alguma coisa está errada, porque você está alugando os seus colegas, né, de forma síncrona, né? Então, por exemplo, o que eu tenho feito para disseminar essa cultura assíncrona? Pequenos vídeos no Slack. Eu quero falar com fulano, por que eu vou alugar e fazer ele parar das 10 às 10h15? Eu mando o vídeo, eu interajo, né, com o vídeo e tudo vai. Então, essa mudança de menos chefia, mais liderança, equipes menores, mais comunicação assíncrona e visual com vídeo, estilo TikTok, né? Videozinhos de 3, 4 minutos, acho que mudam bastante a performance dos profissionais do futuro ou do presente, né? Obrigado. Eu acho que é complicado, que já falou quase tudo aqui, mas tem uma palavra que para mim chama muita atenção no profissional do futuro, principalmente na liderança, seja tecnologia ou não tecnologia. Eu acho que é a capacidade de gerar conexão. A gente fala muito desse modelo nosso remoto, né, e toda a experiência que a gente tem vivenciado nesse contexto atual, mas um elemento e um skill aí, uma competência que a gente não pode perder jamais é a nossa capacidade de se conectar. E conectar através de coesão, através de confiança. Eu vejo muito a necessidade, talvez ela esteja esfriando um pouco. E o modelo remoto não é um problema, pelo contrário, é uma solução para várias coisas, mas a gente não pode jamais deixar de nos conectar, deixar de gerar essa capacidade de coesão, gerar essa capacidade de efetivamente gerar confiança naquilo que a gente faz, porque senão, sem confiança, sem coesão, provavelmente você não consegue entregar, você não consegue ter relações de longo prazo, você não consegue ter de verdade uma capacidade efetiva de transformação. Ela não pode ser fria, ela não pode ser desumana, ela não pode deixar de estar conectada. Então, para mim, agregando aqui a falta da comunicação, flexibilidade, essa questão de inteligência emocional, para mim, é a capacidade que jamais a gente pode perder, e parece estranho, porque é uma condição humana, né? Mas não deixar de nos conectar.
através de coesão e confiança. São os elementos, para mim, fundamentais hoje para se sobreviver nesse mundo e realmente gerar diferença naquilo que a gente quer fazer. Marco, eu vou aproveitar, você pediu a palavra, fique à vontade. E aí já vamos fazer as nossas mensagens de encerramento. Temos aproximadamente aí um minuto e pouco para cada um. Por favor. Só um comentário, porque eu acho que a fala do Igor me inspirou. Uma questão específica que eu acho que é o nosso momento de... Acho que há uma questão que a pandemia nos trouxe, uma certa instabilidade emocional, e a gente vê uma geração de novos aí, principalmente o impacto no que aconteceu na educação. E eu acho que uma característica importante é uma resiliência à mudança. Eu acho que esse aspecto das pessoas serem mais resilientes a constantes mudanças vai ser uma característica do profissional que ele não pode sofrer, né, com as mudanças, mas sim olhar o benefício que ela pode trazer, como transformar isso num aspecto mais positivo. Então, acho que há uma competência emocional aí, que foi justamente o que o Igor falou, que vai ser, eu acho que, dos fatores diferenciais. Como lidar com isso nas relações, nos ambientes de trabalho, familiares. E eu acho que a gente traz aqui um legado ruim da pandemia, que eu acho que isolou as pessoas, criou alguns problemas, que a gente precisa diluir isso, precisa dissolver isso rapidamente para que a gente possa avançar. Como consideração final, queria dizer que foi um grande prazer aqui. Acho que esse é um tema que a gente poderia ficar horas debatendo aqui, falando sobre vários aspectos. Espero que a gente tenha conseguido abordar alguns, que inspirem algumas outras reflexões. Foi um grande prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui, por favor. Bom, obrigado também pelo convite. Foi uma honra participar da mesa, né? Você pode se dizer que isso é uma mesa com vocês. E mensagem final é que se aproximem de pessoas que fazem enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Eu acho que é assim que o inesperado ele ocorre. Quanto maior a diversidade e pluralidade de ideias, mais fértil é o campo em que a gente trabalha. Muito obrigado. Por favor. Complemento final aqui. Eu, por trabalhar muito tempo somente com inovação, né? Nos últimos 15 anos eu trabalho só com inovação, eu queria dizer para vocês que não existe mais área de inovação, né? Com esse choque que a gente tomou global, mundial, todo mundo ao mesmo tempo se digitalizando, existe empresa, né? E as empresas têm que ser muito inovativas. E nesse sentido, a dica que eu queria dar era ciclos menores, né? Bastante comunicação assíncrona, menos plano, mais execução, né? Chega de planejamento, né? Chega de orientar a solução, mas focar no problema real. Isso tudo é um mantra da área de inovação. Isso tem que fluir por toda a empresa. A empresa tem que viver como se fosse toda ela uma área de inovação. Por isso que os ciclos têm que ser menores, mais curtos, mais objetivos e focado em resolver grandes problemas. E aí a gente vai para frente. Muito obrigado. Boa. Por favor. Eu, como comentário final, também aproveitando as palavras aqui, eu acho que, primeiro, agradecer a oportunidade. Na verdade, aqui é um privilégio, né, poder estar presente e participando com vocês desse processo, aprendendo tanto. Para mim, eu acho que uma coisa que me vem à mente agora e que eu deixo de mensagem é arriscar mais. E uma coisa que eu aprendi bastante na XP, é uma empresa muito empreendedora e que tem essa capacidade de olhar os riscos, assumir os riscos, mas aprender através deles, fazendo diferente, tá? Então, eu deixo de mensagem isso, arrisquem mais, porque o mundo, ele preconiza isso, né? Essa flexibilidade, essa vontade dessa transformação necessita de que a gente se arrisque em novos modelos de negócio, em novos processos de inovação, em novas tecnologias, novos modelos de negócio. Aproveitem, arrisquem e errem, né? Acho que faz parte desse contexto aí geral do momento que a gente vive. De novo, um privilégio, um prazer. Obrigado aí pela presença e pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado a você. Bom, pessoal, assim nós encerramos dentro do horário. É bom, né? Dentro do horário o nosso painel. Espero que nós tenhamos pelo menos arranhado o tema, né? Como foi dito aqui, é aquele tema que pode dar 10, né? 10 minutos, 10 horas, 10 dias falando, e a gente ainda teria com certeza muito que conversar a respeito, né? Espero que tenham gostado do painel, aproveitem muito o nosso evento, sejam todos bem-sucedidos nesse dia aqui de ótimas discussões em torno das experiências inovadoras, tá ok? Uma salva de palmas para os nossos participantes. Muito obrigado, sucesso para todos.